Olha, direitos humanos é uma expressão que está em todo lugar, né? Mas o que ela significa de verdade, na prática? De onde é que veio essa ideia? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora, entender como os direitos humanos saíram do campo das ideias para se tornarem esse sistema global complexo, cheio de avanços, claro, mas também de muitas contradições. Para isso, nosso roteiro tem 4 partes. Primeiro, vamos entender uma distinção que é chave. Depois, a gente mergulha na história para ver como essa ideia evoluiu. Em seguida, o momento em que tudo se tornou global. E, por fim, como a lei e a política vivem nesse embate constante. Então vamos começar esclarecendo um ponto que causa bastante confusão. Nem todo direito é igual. Existe uma diferença muito importante entre os direitos que um país oferece internamente e aqueles que, em tese, valem para todo mundo. A diferença é a seguinte: de um lado temos os direitos fundamentais. Pensa neles como os direitos que estão na Constituição de um país, sabe? Valem dentro daquele território. Do outro lado, os direitos humanos. Esses já atuam num plano internacional. A ideia aqui é que eles valem para qualquer pessoa simplesmente por ser humana, não importa onde ela tenha nascido. É como se fosse uma camada de proteção universal acima das leis de cada país. E é muito importante entender que os direitos humanos não apareceram do nada, num passe de mágica. Eles são, na verdade, uma construção. Foram sendo moldados ao longo de séculos, em resposta a grandes eventos históricos, a grandes transformações. As primeiras sementes, olha, foram plantadas há muito tempo. Lá no direito romano já existia uma noção de que até os estrangeiros tinham certos direitos. Depois, um pulo para a Inglaterra medieval, com a Magna Carta, um documento importantíssimo que dizia que nem o rei podia fazer o que quisesse. E mais tarde, no século XVII, a Inglaterra de novo avançou, criando mais garantias individuais contra o poder do Estado. E essa evolução é muito bem resumida na teoria das 3 gerações de direitos. É bem interessante. A primeira geração, inspirada pelas revoluções liberais, tem tudo a ver com liberdade, direito à vida, à expressão. Aqui, o dever do Estado é o de não fazer, de não interferir. A segunda geração nasce com a Revolução Industrial e o foco muda para igualdade, direito ao trabalho, saúde, educação. Agora o Estado tem uma obrigação positiva. Ele precisa agir para garantir isso. E por fim, a terceira geração, que surge depois da Segunda Guerra Mundial, fala em solidariedade, direito à paz, ao meio ambiente limpo, coisas que exigem cooperação entre os países. E falar da Segunda Guerra nos leva direto ao momento mais crucial de toda essa história. Um verdadeiro ponto de virada, que redefiniu completamente o jogo dos direitos humanos no cenário mundial. O ano é 1948. O mundo ainda estava se recuperando dos horrores da guerra. E foi nesse contexto que a recém-criada ONU, a Organização das Nações Unidas, aprovou um documento que se tornaria a base de tudo que a gente conhece hoje. A famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui tem um detalhe fundamental. No começo ela não tinha força de lei. Era uma recomendação, um ideal, sabe? Uma espécie de bússola moral, apontando um padrão mínimo de dignidade humana que todos os países deveriam se esforçar para alcançar. Certo, mas aí fica a pergunta, né? Se era só uma declaração de boas intenções, como é que esses direitos se tornaram algo que pode ser legalmente cobrado dos países? Pois é, a resposta para isso, como para quase tudo no século XX, está no maior conflito ideológico daquela época, a Guerra Fria. O que aconteceu foi que a briga entre o bloco capitalista e o socialista acabou, literalmente, partindo a declaração no meio. Cada lado só queria assinar embaixo dos direitos que combinavam com a sua ideologia. Os Estados Unidos e seus aliados torciam o nariz para as obrigações com direitos sociais. Já a União Soviética e seu bloco resistiam aos direitos civis e de liberdade. E o resultado? Em 1966, em vez de um tratado único, nasceram 2 pactos separados, ambos com força de lei, mas cada um refletindo um lado dessa divisão política do mundo. Isso tudo nos joga direto nos dias de hoje e no desafio gigantesco que é fazer com que essas leis internacionais de direitos humanos se tornem realidade na vida das pessoas. Uma palavra que descreve muito bem o cenário atual é emaranhado. É isso mesmo. Hoje a gente tem uma teia super complexa de tratados, alguns mundiais, outros regionais, e o detalhe é que nem todo país assinou tudo, o que cria um sistema bem fragmentado, uma verdadeira colcha de retalhos. E por que isso acontece? Por causa de um princípio básico do direito internacional, o voluntarismo. Ou seja, um país só é obrigado a seguir um tratado se ele, por vontade própria, concordar com aquilo e ratificar. A ideia de soberania nacional ainda fala muito alto. Só que existe uma grande exceção para essa regra de não se meter nos assuntos dos outros. E o nome dela é Conselho de Segurança da ONU.
É praticamente o único órgão que tem autoridade para intervir na casa de um país, principalmente quando estão acontecendo violações massivas de direitos humanos. E é aqui que a política volta com força total. Esse conselho tem 5 membros permanentes, que são as potências que ganharam a Segunda Guerra, e cada um deles tem o poder de veto, ou seja, basta um desses 5 países dizer não para que qualquer ação seja completamente bloqueada. Fim de papo. E o que isso significa na prática? Significa que as decisões são, na maioria das vezes, políticas, interesses econômicos, alianças estratégicas, tudo isso muitas vezes acaba falando mais alto que as preocupações humanitárias, que ficam em segundo plano. E essa situação é o que muitos especialistas chamam de calcanhar de Aquiles do direito internacional. É essa eterna tensão entre o que diz a lei, o que é o certo, e o poder bruto da política e dos interesses, que muitas vezes simplesmente atropela o direito. Então, a gente chega a esta pergunta final. Afinal, os direitos humanos são uma bússola moral para guiar a humanidade ou são só mais uma peça no xadrez da política internacional? A história toda que a gente viu aqui sugere que talvez a resposta seja as duas coisas. Um ideal pelo qual vale e muito a pena lutar, mesmo sabendo que a realidade da política sempre vai colocar obstáculos no caminho.